Enfrentando o Mundo com a Verdade. E a gente começa hoje essas meditações dentro de temas extremamente contemporâneos, necessários para o enfrentamento digamos, da cultura mainstream, né? Essa cultura dominante. E a gente vai estudar hoje um tema, e aí a partir daí vai falar sobre tudo aquilo que você já sabe, imagina, ideologia de gênero, racismo, e uma série de elementos que são elementos que estão entrando aí, e o pior é que vocês, para enfrentar isso aí no dia a dia, não é brincadeira. O pessoal invade mesmo. Os elementos também que têm a ver com ideologia, mas na verdade são de dominação, né, da cultura, o enfrentamento também da fé, uma série de coisas. A gente vai começar a ministrar sobre isso. A igreja não pode ficar refém dessas demandas, não pode ficar somente falando, não, vamos crer em Jesus, Jesus é bom e Ele cuida de nós. Isso a gente repete a nossa própria existência, no próprio devocional, nós renovamos a nossa fé em Cristo, em cima de todas essas verdades, né? Então a gente vai trabalhar esses temas. Eu queria que você tivesse assim, se quisesse até ler, depois eu vou colocar para vocês o acesso a algum material. Uma outra coisa, queridos, nós temos aqui na videira, só para vocês ficarem cientes, nós temos aqui um desenvolvimento, um crescimento que tem uma certa lógica. Eu queria que você raciocinasse, porque nós temos algo adicional. Então, só para explicar para você, uma pessoa chega aqui na comunidade, o entendimento nosso, evidentemente, que é de que há um crescimento integral. O sujeito toda pessoa tem que crescer em todas as áreas da sua vida. Há uma limitação cultural, uma limitação intelectual, limitação de vários tipos, né? De várias naturezas. Obrigado. E a primeira coisa que, quando a pessoa chega aqui, a gente gostaria que a pessoa tivesse, assim, digamos, um foco em algumas leituras, criar algum hábito de leitura. Então, logo que a pessoa começa a fazer aquele livrinho de fundamentos, que é só uma interação, é fundamental para a gente fazer a interação com aquele livrinho. Após isso, que a pessoa vai se batizar, existem 5 livros, você já sabe quais são, quem não sabe. Mas veja só, existem uns livros, depois tem a escola de princípios, que são aulas aos domingos, que são 20 aulas. Essas, sim, são aulas doutrinais, que são dadas em horário específico, em nível de sala, mas com ministração. Depois, nós temos toda quinta-feira a parte instrutiva. Qual é a diferença de estar aqui ou estar na sala de aula lá em cima com o Cláudio? Lá você tem um tema, você tem um esboço, você interage, que é mais perto, mas, sobretudo, a temática é outra. Aqui a gente traz palavras para a sua vida. Lá a gente traz palavras concernentes a conteúdos. Então você tem que sair de uma escola de princípio com conteúdo. Aqui você tem que sair com uma atitude. Então toda quinta-feira, seja eu pregando, seja quem for, o objetivo é que você se aproprie de uma postura cristã e haja onde você vai agir, né? Atue com essa cosmovisão cristã. Aí depois nós temos, dentro das conexões, nós temos as ministrações, mas nós temos também 20 lições de discipulado. Todo esse material está todo pronto. Mas aí vai Gabriel, por exemplo, assim, ele tem interesse de crescer um pouco mais, e nós temos um curso, completamos já, um curso completo, básico de teologia. Algumas pessoas aqui concluíram o curso, são 11 pessoas que concluíram. O curso básico de teologia é um curso muito, muito bom. É um curso de nível, quem deu aula foi Rafael e eu, e uma matéria ou 2 matérias, Lucas, acho que uma matéria deu Lucas também, que foi aconselhamento junto com Fernanda. Mas foi um curso assim muito denso. Esse curso está todo pronto, todo gravado, a pessoa também tem acesso. E tem acesso pelo aplicativo. A pessoa baixa o aplicativo e assiste as aulas, gradativamente, à medida que está assistindo, tem uma prova, e a pessoa vai crescendo. E agora nós abrimos uma chamada mentoria teológica, concluindo todo esse processo de formação. Então a igreja vai, desde o primeiro momento que você vai ler um livro, eu não recomendo você ler todo tipo de livro, não recomendo, porque você começa a criar várias direções de pensamento.
Você vai ler Jonas Madureira, você vai ler a Trelice e a Videira, você vai ler livro de Luciano Subirá, você vai ver livro de John Piper, vai ficar aquela saladeira incrível. Então você foca, Jesus Cristo é Senhor, o discípulo e tal. Depois que você está com a mentalidade formada, que você está trabalhando aqui na macro, aí sim você vai ler livros mais específicos para agregar. Então, essa formação vai desde o livrinho de fundamentação até a mentoria teológica. Então, vou dizer para você, quem pode fazer essa mentoria teológica? Qualquer pessoa, desde que seja batizado, claro, ou se não for batizado também, mas o preferível é que seja batizado, que tenha algum tipo de formação, que a gente vai falar um pouco de história, de filosofia, de teologia principalmente, mas a gente vai ler os textos com os alunos, textos primitivos. A gente vai ler textos lá do século II, do século III. A gente vai ler esse material junto e entender esse material junto com esse pessoal. Qualquer um pode fazer. Tivemos a primeira aula ontem. Em abril eu vou para Panambi e eu vou explicar para o pessoal lá e integrá-los também. Hoje já entraram 5 alunos de Panambi. Então, há um número de pessoas que queira se dedicar. Quando é que acontecem essas aulas? De 15 em 15 dias, dia de quarta-feira. Aconteceu ontem, daqui a 15 dias acontece a outra aula. O Lucas, por exemplo, não estava, hoje já assistiu, já me deu feedback. É coisa de nível, tá? É coisa de alto nível, espero que você compreenda. Agora, nem todo mundo tem essa mente mais voltada para teologia e filosofia, não tem problema nenhum, você não precisa seguir. Vou finalizar essa introdução, dar um conselho para você. A nossa macro é formativa. Eu vou falar um negócio meio chato, mas eu vou falar. Quanto menos gente, melhor. É estranho falar. É chato, mas deixa eu explicar melhor. Quanto menos gente, significa que os que estão concentrados. Significa que vem quem realmente quer vir. Isso é um pensamento que eu sempre tive. E eu já vi muita gente em uma reunião pequena dar bronca em quem não está. Eu já vi muita gente fazer isso. Ao contrário, eu valorizo quem está muito. Mas perceba bem, uma pessoa que tem uma dificuldade de ir para um culto de instrução como esse, que é um culto num dia de semana normal, dificilmente ela vai ter disciplina para levantar de manhã e ler a Bíblia. A coisa óbvia que é uma instrução como essa, se ela não supera, dificilmente ela vai superar ler um livro básico, fazer um devocional e ir para uma conexão. Porque essa disciplina, para mim e para você, ela é fundamental. Então a gente tem uma compreensão para a gente dizer, você é um discípulo da Videira? Sou. Beleza. Então tem 2 reuniões que você não pode faltar. A macro e a conexão. É tanto que, terminadas as conexões, eu pego as fotos e no outro dia começo a orar, eu e Fernando, de manhã, com o olho aberto, base nas fotos. Senhor abençoa Raimundinho, Senhor abençoa Namara, abençoa Júnior. Eu oro por todo mundo junto com o Fernando, baseado nas fotos. Porque é óbvio que você está no pequeno grupo, e se você está na macro, você está na videira. Porque são os 2 momentos mais importantes da videira. Então eu queria te enfatizar isso, para que você compreenda. A formação é fundamental para um discípulo. Discípulo não é um crente. Todo crente é discípulo. Todo discípulo é um crente, mas nem todo crente é um discípulo. Porque muito crente creu e parou, não faz mais nada, não cresce, não lê, não avança, não pensa. Então a sua vida termina sendo um nada. E para concluir essa introdução, eu já falei para vocês várias vezes sobre pregação em vídeo. A modalidade de pregação, de assistir pregação, de ouvir pregação, a modalidade de ouvir pregação, ela criou um outro tipo de evangelho, e a gente vai falar sobre isso na mentoria teológica. É um evangelho sem relação. Você liga aqui, aí fica comendo e assistindo a macro. Você fica comendo e assistindo, né? Tomando sopa e assistindo. Você não tem relação com ninguém. Você recebe um conteúdo impessoal e atrapalhado pelo outro ambiente que você está. E aquilo ali, no outro dia você vai assistir uma palavra de Luciano Subirá e não vai assistir no outro, não sei quem, não sei quem, não sei quem. E as palavras, elas se tornam, observe bem, elas se tornam manipuláveis por quem está assistindo. Enquanto que você está aqui, a relação é invertida. Você está aqui numa atitude submissa a Deus
e você não sabe que Deus vai falar contigo. Então você se submete, você não escolhe a pregação ao seu bel prazer. Você senta aqui e Deus fala contigo. E Deus sabe o que é melhor para você. Isso treina a sua submissão intelectual, a sua submissão espiritual. Enquanto que quando você assiste pregação, você sempre vai ouvir pregação que lhe convém, que está de acordo com a sua, entre aspas, necessidade. Então ela não produz crescimento espiritual, é um engano grande. E ainda lhe digo mais, falei várias vezes. Estava agora, vou ter que esconder os dados que eu vou falar. Eu estava com uma determinada tipo de pessoa e eu conversava e dizia o seguinte: você está a 8 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Isso é um estudo que foi feito. Não sei se alguém já ouviu esse estudo. Alguns já conhecem. Você está a 8 pessoas de qualquer pessoa do mundo. Por exemplo, Bill Gates. Eu estou a 2 ou 3 pessoas de Bill Gates. Eu estou a 1 pessoa de Bolsonaro. Eu estou a 1 pessoa de Lula. Porque eu conheço quem conhece Lula. É assim, essa é a relação. Então, por exemplo, eu conheço o Jonatas, que conhece um cara que está com Bill Gates. Eu já estive com o Jonatas, que estava com o CEO da Amazon. Então, eu estou a 2 pessoas do CEO da Amazon. Então, o mundo não é tão grande assim. Então, você começa a pensar que pregação você vai ouvir. Você precisa saber, não é se a palavra é boa, você precisa saber se a fonte da palavra é boa. E você está com 3 pessoas para saber se a fonte é boa. O problema não está no conteúdo, é porque você não sabe se a fonte tem água estragada ou água boa. Então, eu já falei várias vezes isso aqui, eu repito. Se você vive de pregação na internet, você não está crescendo espiritualmente. Você não está crescendo. Ninguém vive por receber. Ninguém cresce por receber. A gente cresce quando dá. Não cresce por receber, cresce porque dá. É por isso que os líderes estão crescendo. Porque os líderes se dispõem, aí quando a gente dá, eles vão e repassam. E aí, resultado, eles vão crescendo. Toda pessoa que serve em algum ministério cresce. Você pode ver. Eu quero servir no Videirinha, que ela começa a crescer espiritualmente. Porque não se cresce no reino espiritual recebendo, se cresce dando. Por isso que eu digo, não vale a pena você ficar ouvindo pregação. Se você quer ouvir pregação dentro do contexto da videira, vai lá nas macros antigas e escuta. Porém, ainda continuará a mesma atitude. Você tem que escolher aleatório. Eu vou chegar aqui, aperta o botão lá e deixa Deus falar. Porque se você for escolher de acordo com o seu coração, você vai sempre escolher o bombom, o chocolate. Você sempre vai escolher o pirulito de morango, é claro. E isso não funciona para a sua vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ler um texto bíblico. E eu tive que colocar esse texto bem grande aqui, tá? Tá meio apinhado. Ó, essa letra aí vocês trocaram e cortaram o... Tá em PDF ou... Que eu fiz isso aí em letra futura, bold, condensado. E aí sumiu um versículo ali, ó. O final sumiu. Mas vamos lá. A gente vai ler 2 de Timóteo 4. Se você quiser abrir sua Bíblia, que está sumido ali, ó. O final está desaparecido ali. 2 Timóteo, eles vão consertar enquanto isso, né? 2 Timóteo 4, verso 1 até o verso 5. A gente vai ler essa passagem. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Aí diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E aí, diz ali, eu queria que a igreja lesse o que está em amarelo, pois... Pelo contrário, vou passar aqui para ver se passou na outra projeção, pessoal. Está cortado mesmo, né? Não sei se vocês puderem me ajudar aqui, eu vou agradecer. Ixi, tem que passar aí. Verso 3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos,
segundo os seus próprios desejos. Eles, passa aí por favor a tela, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar nesse momento, pedir que Deus nos ajude essa noite. Vamos, feche seus olhos, por favor. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos pedir que a Tua graça venha sobre nós, na medida do ensino, do entendimento, que a nossa mente seja, nesse momento, com a graça do Senhor, receptiva à instrução do Senhor. Nós queremos, como discípulos do Senhor, estar preparados para toda boa obra. E desse modo, Senhor, ajuda-nos nesta noite a incorporar aquilo que Tu queres acrescentar, instruir e trazer para todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados, deixa eu abrir aqui o meu esboço aqui também. Por favor, só um segundo. Aqui. Pronto. Estou na tela aqui. Nós temos diante de nós uma palavrinha que foi colocada ali, que no final dos tempos acontecerá uma coisa muito grave. No verso de número 3, ele fala assim: porque não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, darão coceira nos ouvidos e juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Essa previsão da palavra de Deus, ela não veio somente com esse versículo, tem vários outros textos, eu vou colocar para vocês. E ali em amarelo, diz assim: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade. Queridos, eu até que gostaria que a gente pudesse dizer que um avivamento significa que todas as pessoas que têm contato conosco, elas abrirão o seu coração para receber a verdade, que as coisas serão bem facilitadas, mas, infelizmente, isso não está compatível com a palavra de Deus. Dias atrás, quando começou esse dito avivamento, quando eu falo dito avivamento, é dito avivamento, lá nos Estados Unidos, em Asbury, o que aconteceu? Muita gente começou a falar que tinha chegado o avivamento. Eu falei simplesmente assim, duas coisas. A gente tem que dar tempo ao tempo, não tem que dizer nada. E segunda coisa, que não há uma previsão bíblica de que haverá um grande avivamento antes da volta de Jesus. Não há essa previsão bíblica. Portanto, a previsão bíblica é o contrário. A previsão bíblica é que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Eu não sei se você gostou dessa notícia, mas a notícia é a seguinte: as coisas vão piorar muito. As coisas vão piorar muito. Eu vou dar só uma notícia, só vou dar essa notícia, porque eu não quero ficar falando coisas, e eu não vou ficar falando coisas ruins durante todo esse período que falar sobre os estudos, porque senão isso vai envenenar você. Eu não vou fazer isso, mas vou dar uma notícia só para você. Recente, tem menos de 15 dias, que a Espanha, vou dar só essa notícia, não falo mais outra, porque tem um monte. Eu printo e guardo no celular e guardo lá, deixa guardado. A Espanha tem uns 15 dias mais ou menos que aprovou o sexo com animais, contanto que o animal passe pelo veterinário. Lei da Espanha. Nós não estamos falando de Moçambique e Zâmbia, nós estamos falando de um país de primeiro mundo. Essa é uma e eu não dou mais nenhuma, porque é muita coisa horrível. As coisas estão muito piores do que você imagina. E a previsão bíblica não é só nesse versículo. Eu queria que a igreja lesse 1 Timóteo 4:1, por favor. Vamos lá? 1, 2, 3. Que nos últimos tempos isso. E o texto lá, isso é 1 Timóteo 4. Aí ele escreve a primeira carta, aí passa alguns anos, ele é preso e escreve a segunda carta de 2 Coríntios 3. E eu queria que você lesse aí isso que está no verso 1. 1, 2, 3 já? Nos últimos dias, tempos terríveis.
A palavra grega aí é chalepos, né? É chalepos, que é CH, tem outra palavra para o K, né? Chalepos aí, ele diz assim, e significa literalmente difícil de pegar, de tolerar, preocupante, perigoso, feroz e selvagem. Há uma tradução que diz que esses dias serão dias endemoniados. A tradução, a raiz dessa palavra é dias de demônios. Para quem leu o Apocalipse e chega no Apocalipse capítulo 9, diz que no Apocalipse capítulo 9 foi aberto o abismo e os gafanhotos saíram do abismo e começaram a morder os homens. Há quem diga, pelo menos vale a pena você ouvir isso, de que aquela interpretação é justamente que o inferno vai abrir e sair demônios guardados para fazer o que estão fazendo com os homens. As evidências de que isso começou são muito terríveis. Se você tem alguma dúvida, abra uma conta. Olha, você já deve ter conta no Twitter. Aí você pega um VPN e coloca sua conta no exterior e abra pelo VPN o seu próprio Twitter e pesquise nas contas do exterior. Aí que tu vai ver que é coisa. Porque no Brasil ainda tem filtragem, mas no exterior... Mas é simples. Peru, lá no Peru, alguém me falou que ia para Machu Picchu, não foi? E terminou, não foi por causa daquela revolta no Peru. Eu então entrei no Twitter lá do estrangeiro e fui acessar as informações do Peru. Lá no Twitter do Peru, aqui no Brasil não, lá mostra as pessoas sendo mortas e ele está assim, pega, pouco tiro cai na cabeça e mostra lá. Mostra tudo no Twitter de fora. Aqui não. Então, e isso é uma das coisas, mas as coisas são muito terríveis. Por isso, Paulo falou, os dias serão dias terríveis. E olha aí só, eu queria que você lesse essas palavras, porque, por incrível que pareça, eu só peguei o versículo e dei enter. Eu não fiz nada, não alterei nada. Você vai ver a quantidade de coisas que acontecerão e que os homens serão. 2 Timóteo 3, versos 2 a 5. Os homens serão, pode ler para mim? Desobedientes aos pais, ímpios, irreconciliáveis, caluniadores, inimigos do bem, soberbos dos prazeres do que é amigo de Deus. E última classificação. Eu vou voltar aqui só para citar algumas dessas aqui, para não ficar trabalhando muito nessa parte negativa, mas falar um pouquinho assim sobre o egoísta. O que é egoísta? Se você conhece um pouquinho a filáusia, o egoísta é aquele que tem filéu autos, ele tem autos filéu, então ele ama a si próprio, ele busca aquilo que é bom para ele. Avareza, não tem o que falar. Presunçoso é que é aquele ostentador. Presunçoso é aquele que presume que está certo, ele não questiona a si próprio, ele já diz que está certo. O arrogante é aquele que se mostra acima das outras pessoas em conversa, ou seja, aquele cara que fala, que conta vantagem sobre si mesmos. Aguarde só. Desobedientes aos pais. Isso aí, você já conhece, a palavra aqui fala que os filhos são não persuasíveis e não submissos. Ingratos, acaristos, os ímpios, também até aí por não vai, as palavras gregas não acrescentam tanta coisa. Mas, irreconciliáveis. O que é irreconciliáveis? A palavra grega significa ali, eles não negociam, eles não entram em pacto. Eles não consertam as coisas, eles não fazem pacto. Eles não são persuadidos para mudar de nada. Agora, olhe para essa lista aí, que eu vou passar para a segunda lista, e eu pergunto a você conhece alguém desobediente? A maioria aqui não conhece, né? Porque não mora nesse país, vocês moram nas regiões celestiais, então não conhece ninguém, né? Nenhum desobediente. Ingrato, conhece algum ingrato? Avarento e presunçoso quase não tem feira, mas, deixa eu ver, irreconciliáveis, sem amor pela família. Conhece alguém sem amor pela família? Aqui na Videira não. Todo mundo ama a família. Mas você conhece alguém sem amor pela família? Essas características, irmãos, está escrito que nos últimos tempos ia acontecer isso. Só que você para pensar, e você conhece assim de gente blasfema, assim de irreconciliável, assim de caluniador, assim de ingrato. Não é somente um. Você conhece uma montanha. Aí eu viro a página sem domínio próprio.
Conhece aquele cara que vai na sexta-feira beber no bar, só volta no domingo de noite bêbado? Conhece alguém assim? Esse é o que não tem domínio próprio. Conhece alguma pessoa enrolada financeiramente? A maioria aqui não conhece, né? Ele não tem domínio sobre o dinheiro. O dinheiro manda dele. E assim você, traidores, precipitados. É muito interessante a palavra precipitado aqui também. No grego eu estava analisando aqui, olhando o que significa cada uma dessas palavras, né? Já tinha estudado, mas eu fui revisar. E os precipitados, aquele que cai de ponta cabeça. O precipitado é aquele que cai de ponta cabeça. Aquela pessoa que sofre um acidente, entre aspas, porque ele sempre se antecipa sem ver as consequências dos seus atos, né? Uma outra coisa que agora, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Bom, esses dois últimos aí são duas coisas que você conhece, pessoas que são capazes aí. Infelizmente, nós quarta-feira temos um futebol, né? Nós temos um futebol na videira. Não é infelizmente ter o futebol, mas você vai entender. Temos o futebol de quarta-feira. E infelizmente tem gente que frequenta o futebol, mas não vem para macro. E por que ele consegue se mobilizar para ir para o futebol, mas não vai para a conexão? Como é possível isso? Porque ele é amante dos prazeres, mas não é amante, não é amigo de Deus. O que eu tenho a dizer? Nada, não tenho a dizer nada. Eu tenho que continuar pregando a palavra, vocês vão entender exatamente isso. Mas essas pessoas estão presentes no nosso círculo de amizade. Algum de vocês tem algum parente que você convida para a conexão e ele não vai? Algum de vocês tem alguma pessoa que você vai para funeral, vai para aniversário de filho, você vai para aniversário de tio, vai aniversário de papagaio e de cachorro, mas quando chama para a conexão não vem? Todos nós tem gente assim. Tendo aparência de piedade, mas negando o poder. E algum de vocês conhece pessoas assim e que são crentes? Pior de tudo é que conhece. Então, esse diagnóstico, queridos, não é meu. Esse diagnóstico é da Bíblia Sagrada. E eu queria colocar essa frase, que agora a gente vai entrar na raiz disso tudo. O porquê que essas coisas estão assim e o que Deus tem para nós acerca disso tudo. Primeiro, as pessoas estão cada vez mais... O que eu coloquei ali? Afastadas da verdade. Ora, queridos, a gente faz um curso de noivos. O curso de noivos tem 8 a 10 aulas, se for com filhos, já tiver filhos. Se não tiver filhos, geralmente 8 aulas. Depois mais uma em prática, tal, 10 aulas. 2 filmes, livros para ler. Aquilo é a verdade. Exemplo simples, estava aqui o casal que a gente recentemente casou, que foi o próprio... Fui eu que fiz o casamento aqui. E quando chegamos aqui domingo passado, estavam aqui, eu perguntei, como é que foi o casamento, tal, como é que estão vocês? Aí eles falaram, a gente lembra de tudo do curso de noivos. Lembra de tudo. Porque a verdade tem um poder. Eles receberam a verdade, foi ministrado por Lucas e Simé. E aí, na hora que vai acontecer a demanda, a verdade está implantada. E ele se lembra e se recorda. Mas quantas pessoas estão simplesmente afastadas da verdade? Porque nem acreditam que existe um padrão para o casamento, um padrão para o marido, um padrão para a esposa. Resistentes à verdade, não só afastados, mas resistem quando você vai falar. Coisa simples, né? A coisa que eu mais tenho tido ajuda dos irmãos, que os irmãos estão pedindo, são pessoas que são de alguma igreja, que tiveram alguma experiência evangélica e que querem congregar aqui ou estão visitando, mas que tem problema com o pastor A, com igreja B, com ferida C, um bocado de coisa. Semana eu estava com uma pessoa aqui conversando e a pessoa foi falar da ferida que tinha em relação à igreja. Eu falei, mas eu tenho que praticar a Bíblia? A minha Bíblia está me dizendo que eu tenho que perdoar e eu tenho que obedecer. A minha Bíblia não está me dizendo se está dodói ou não está dodói. Eu me vire com o meu dodói, perdoe e sigo em frente. Terminado de falar do jeito que eu falei, a pessoa, eu vou ficar aqui na videira. Mas não é real? Não é real? As pessoas com problemas? Pessoas totalmente voltadas para si mesmos. Depois, pessoas sem freios morais e pessoas sem afeto e respeito pelos outros. Irmãos, essa palavra não é negativa, essa palavra é realista. É isso que você convive. Marque um aniversário ou vá para um Natal em família. Tu tem que ir no espírito, não digo nem jejuar, mas você tem que ir no espírito para não perder, para não sair, para não entrar na carne. Porque
não é fácil. Existem contendas, existe egoísmo, cada pessoa está andando na sua própria cabeça. E a gente tem a dificuldade, porque nosso chamado, queridos, como discípulo, é ser semelhante a Jesus. Ninguém chegou aqui na videira para simplesmente frequentar um culto. Meu Deus do céu! Se foi isso que eu comecei, eu prefiro morrer do que isso. Eu prefiro morrer. Prefiro que aí, eu já falei várias vezes, toda vez que sobe o avião, eu e o Fernando falei, será que é hoje, Fernando, que o avião cai? Não. Eu sempre fala isso, que a gente já falou que vai morrer junto, né? Que eu não quero, queridos. Eu quero ter a consciência tranquila de que eu formei discípulos, praticantes das Escrituras. Sem afeto ou respeito pelos outros. Meu Deus do céu, homens. Essa semana, com um discípulo, ele falou, eu te agradeço porque você me fez homem. O que é um homem? Uma pessoa de decisão e de respeito. Essas duas coisas resumem o homem. De decisão e de respeito. Na hora de decidir, consulta a esposa, consulta pastor, consulta o que for. Decidiu, não volta de jeito nenhum. Mas se der, não pensa que vai dar errado. Simplesmente ele decide direito sempre. Então, está sempre para frente, sempre decidir direito, porque antes de decidir, houve conselho. E aí decide sempre certo. Mas ele respeita as pessoas que são, principalmente sua esposa. É uma definição, mas a misericórdia, o que nós vemos? E eu queria colocar um vídeo de 4 minutos e 26 segundos. Edição minha, eu peguei o vídeo, cortei. O vídeo é legendado. E eu vou pedir que eles coloquem, apaguem a luz. Só que eu vou pedir que coloquem baixo o volume para eu ler. Porque, por mais que seja legendado, eu acho que não vai dar para acompanhar, né? Todo mundo pegar e ler. Isso, pode apagar. Pode soltar o vídeo. Pode apagar a luz, beleza, excelente. Ponto. Play. O nome dele é Nietzsche. Conheço meu destino. Um dia meu nome será ligado à lembrança de algo tremendo. Uma crise como jamais houve na Terra. A mais profunda colisão de consciências conjurada contra tudo que até então foi acreditado, exigido e santificado. Onde vocês veem ideais, eu vejo apenas o que é humano. Demasiadamente humano. Esse é o livro dele, tá? Humano, demasiadamente humano. Estas são as palavras do visionário filósofo alemão Nietzsche. A crise que ele previa era a da fé religiosa que atravessava a Europa no final do século XIX. Nietzsche foi o primeiro pensador a compreender que a morte de Deus daria lugar a algo totalmente novo na história humana. A ideia da liberdade absoluta do homem como única medida do universo. O que ele descreveu era nada menos do que as dores do nascimento do mundo moderno. Nietzsche é tão importante quanto Marx, Freud e Einstein na evolução do modo como as pessoas pensam no século XX. A principal influência de Nietzsche, diz o rapaz, no século XX foi um tremendo enfraquecimento de nossas certezas morais e intelectuais. As pessoas estão confusas na distinção entre o bem e o mal, o que é certo e errado. Deus está morto, palavras de Nietzsche agora. E Deus permanece morto porque fomos nós que o matamos. Depois eu explico para vocês. Como faremos os assassinos de todos os assassinos para nos consolar? O que havia de mais poderoso e sagrado no mundo foi sangrado diante dos nossos olhos. Quem limpará este sangue de nossas mãos, diz Nietzsche. Até então a igreja era o árbitro da moral, a guardiã da verdade moral. A ideia de que não existe uma verdade fixa com V maiúsculo parece-nos um lugar comum no século XX. Mas Nietzsche foi um pioneiro nessa forma de pensar. Hoje parece-nos normal porque aceitamos mais ou menos a ideia de que não somos determinados
por forças exteriores, ou seja, por Deus. E de que a vida está aí para a construirmos, fazermos escolhas, nos desenvolvermos e sermos responsáveis por tudo isso. Ainda que Nietzsche tenha sido um grande libertador, o tipo de liberdade que ajudou a nascer tinha uma carga terrível. Era muito consciente de que a morte de Deus havia deixado um vazio sobre as certezas que existiam, e para superá-lo tentou algo que ninguém tentara antes. E por isso pagaria um preço muito alto. Ele queria ser imoralista da nova sociedade pós-Deus. Ele se impôs uma tarefa impossível de realizar. Ninguém poderia realizá-la. O drama que se passou na mente de Nietzsche em seus últimos e decisivos dias antes de ser encontrado em estado de demência refletiam em seus últimos dias um horrível despertar ou a realização dos seus próprios reavaliação dos seus próprios valores. A viagem filosófica de Nietzsche terminou em loucura aos 44 anos. Até que ponto a responsabilidade que se impôs como pensador no fim o destruiu como ser humano? Em sua travessia pelo desconhecido, pode-se descobrir a verdade última sobre o que realmente importa o ser humano demasiadamente humano. Além do bem e do mal, termina aí o vídeo. O que a gente tem, queridos? Pode acender a luz, obrigado. O que a gente tem? Olha só, se você entender isso, você vai entender por que as coisas vão piorar muito. Até a Revolução Francesa, 1698, 1750, 1776, independência dos Estados Unidos, a igreja exercia um papel fundamental em tudo que era coisa da sociedade. Ela exercia um papel fundamental. A igreja, casamentos, batismos, funerais, transmissão de bens, de propriedade. Tudo isso aí foi feito pela igreja da Idade Média e tudo isso aí. E também fidelidade conjugal, criação de filhos, todos os valores da sociedade não foram dados por Napoleão Bonaparte, Júlio César, nada disso. A igreja estruturou todo o Ocidente. Por exemplo, coisa simples, os bárbaros, como os hunos de Átila, eles passavam pelos lugares, os cavalos iam matando todos os homens, estuprando todas as mulheres, deixando os corpos no meio dos campos. Ninguém sabia que existia o quê? Que existia bactérias, sabia da decomposição, mas não sabia que aquilo podia afetar a saúde. Ficavam os corpos todos espalhados no meio e as mulheres todas grávidas, não existia homem nas vilas e naquelas civilizações. Isso era a mentalidade dos bárbaros. O que aconteceu quando o cristianismo chega? Começa a sepultar os corpos e criar o cemitério. O cemitério é invenção cristã. É criação cristã. Então, tem vários elementos que são formados na civilização e são todos eles fundamentais e todos eles são fruto de uma civilização que pensa com Deus como referência. O que é o respeito ao próximo? O que é o respeito a um preso, por exemplo? Eu prendo uma pessoa e respeito os direitos do preso. É cristão. Ele continua sendo um cidadão mesmo que tenha cometido um crime. Isso é cristianismo. Então, o cristianismo permeia toda a nossa sociedade. Os valores, não sei vocês, mas eu me lembro que eu com 6 anos de idade em Salvador, Escola Juiz Pedro Pondé, estudava ali na Pituba, toda segunda-feira, hasteamento da bandeira, e não só isso, oração, Ave Maria e Pai Nosso. E um padre ou uma pessoa ia lá falar na escola. Isso em 1900 e vovó Mocinha, imagine ainda. Então, uma série de valores desses que formavam a nossa sociedade, quando chegou próximo, depois da Revolução Francesa, veio Charles Darwin. E quando Charles Darwin descobre, ou pelo menos publica as origens das espécies, você vai ficar pasmo que eu vou lhe dizer agora. Charles Darwin também é filho de pastor e era desviado.
Ele ficou 20 anos com a tese dele para publicar com medo do que ia dar. Então ele guardou aquela tese e ele sabia que ele ia dar um problemão. Por quê? Porque como cristão, aquela tese dele é incompatível. Hoje já nem é levado em conta. Mas quando ele lançou a tese, o que aconteceu? Havia muitas igrejas e muito evangelho desviado na época. E aí, na hora que ele lança aquela tese dele, todo mundo passa a acreditar: ah, rapaz, a ciência que sabe das coisas e não Deus. Aí vem Nietzsche e fala o quê? Nós da civilização matamos Deus. Nós mesmos dissemos para Deus: Deus, tudo bem, você existe, mas fica no teu canto aqui, porque a gente dá conta com a ciência da nossa sociedade. A gente produz nosso remédio, a gente produz nosso emprego, a gente cura a gente mesmo, a gente trata nossas próprias doenças. Deus, tchau. Foi isso que Nietzsche quis dizer com a morte de Deus. Consequência disso, quando deu este século XIX, foi quando Nietzsche nasceu, foi quando Freud levantou todas as teses, naquele século XIX, a sociedade começou a falar frases como aquelas que você conhece de Nietzsche, né? Ele, por exemplo, ele falava do super-homem. Todo mundo conhece a ideia do super-homem. Eu tenho que fazer minha própria história. Eu tenho que descobrir meu próprio caminho. Vocês falam essas frases, são todas nietzschianas. Não tem nada com Deus isso. Para um cristão, não existe essa história de eu encontrar o meu próprio caminho. Nenhum cristão encontra seu próprio caminho. Só encontra Jesus e o propósito em Cristo. Mas você já ouviu falar essa frase. E já até é capaz de ter dito. Pode fechar seus olhos e pedir perdão a Deus agora. Amém. A gente está completamente fermentado por uma mente que pensa assim: não, Deus existe. Não, tudo bem que Deus existe, mas a gente se vira sem Ele. A gente constrói nossa própria história. Eu sou o autor da minha própria... Eu sou o ator da minha própria peça de teatro. Eu estou estreando como é que Augusto Cury fala? Eu estou estreando Ele fala isso, eu estou estreando na minha estreia. Eu sou a estrela da minha própria peça, Augusto Cury. Quer dizer, está todo mundo pensando sem Deus. E aí o que aconteceu? Isso lá no século XIX. Esses pensamentos. O pensamento de que o bem precisa do mal para dominar as pessoas e castrá-las. Quem inventou essa ideia foi Nietzsche. Então ele diz assim: a igreja, é por isso que ela diz para você não beijar, é por isso que ela diz para você não transar, porque senão você abandona a igreja. E as pessoas chegam para você de fora e falam essas coisas. Elas ficam dizendo coisas para você e você fica: é mesmo? E você fica inseguro. Não, irmão, eu vou lhe dar uma metralhadora esses dias que essa quinta-feira chega aqui. Toda quinta-feira chega aqui, eu lhe dou bala ou lhe dou arma. Você tem que sair daqui entendendo que a sua filosofia, a sua teologia é muito superior intelectualmente a qualquer filosofia e teologia que alguém levante. A segunda coisa que ele fala, que é Nietzsche que criou: a fé é castradora. Atende ao que a pessoa quer. Se alguém quer a verdade, deve buscá-la. Você crê que vai para o céu? Creio. Então pronto, aí você fica passivo aí. Eu vou para o céu. Eu não vou nem estudar. Quem falou para não estudar? Eu digo exatamente aqui o contrário. Você estuda para ser um instrumento mais aprimorado e chegar mais longe na sociedade para continuar sendo bênção onde você estiver. Dani está fazendo psicologia agora, né, Dani? Está arrependida? Vai estar estudando. E ela precisa para quê, irmãos? Não existe precisa para quê. Você sempre está estudando, está se aprimorando, porque o cérebro é um músculo. É lógico que você tem que aprimorar. Terceira coisa que Nietzsche falou: o mundo funciona muito bem sem a necessidade de intervenção de Deus. Mais uma coisa que ele falou: a forma de escapar ao sofrimento inevitável da vida é a arte e a música. Ou seja, eles não têm resposta para o sofrimento. Nós temos resposta para o sofrimento como cristãos. Nós temos o consolo do Espírito Santo, nós temos a presença dos irmãos, mas também nós temos a ação sobrenatural de Deus no sofrimento. Nós temos a cruz de Cristo. Isso é teologia, que vale para todo mundo. Viver um período de sofrimento, pega esses 4, 5 elementos que o Evangelho dá. Nietzsche dá qual? Vá cantar, vá ouvir música, vá para o teatro. Isso é teologia de Nietzsche. Cada um é responsável por construir a si mesmo e encontrar seu próprio caminho. E uma outra coisa que eu coloquei, que não é frase de Nietzsche, mas é uma realidade: sem Nietzsche,
não haveria Freud. Ou seja, a pessoa mais importante na estrutura filosófica, teológica, eu posso até dizer de Cristo para cá, para nossa época, é Nietzsche. E o negócio é tão sério que, se você for ver o restante desse vídeo, que não é um vídeo cristão, é um vídeo da BBC de Londres, você vai achar que, no final da história, Nietzsche morreu endemoniado. É claro que você sabe que Nietzsche morreu chamando palavrão contra Deus. Isso você já sabe. Ele estava louco e falava um monte de impropérios contra Deus, blasfemando. Morreu blasfemando. Mas você, pelas coisas que ele escreve nos últimos anos, você pensa que ele era um homem completamente endemoniado. Ele escreveu todos os livros dele, de bem ou mal para cá, todos sozinho e solitário. Nenhum de vocês vive sozinho e solitário, mas ele escreveu todos eles sozinho e solitário. Quando ele tentou ter um relacionamento com uma mulher e um homem, e os dois fugiram porque o cara estava louco. Então ele ficou isolado vários anos e teve esse tipo de coisa. Mas é o homem mais influente do nosso tempo. Mas eu quero que você leia aqui, eu estou começando a concluir, eu quero que você leia aqui agora o que a Bíblia diz na Bíblia Viva. A mesma passagem que eu li, agora vamos ler na Bíblia Viva. E eu gostaria que você lesse, porque é diferente. Bíblia Viva é uma versão. Então, por favor, os homens podem ler essa tela inicial. 1, 2, 3, já. Eu insisto solenemente com você que um dia julgará os vivos e os mortos, que pregue insistentemente a palavra de Deus, sempre que tiver oportunidade, quando for conveniente. As mulheres podem ler essa segunda tela aqui que eu vou colocar. Vamos lá. Não ouvirão a verdade. Mestres que eles digam aquilo que desejam ouvir. E agora, todos vamos ler essa última tela aqui, perdão. Não ouvirão aquilo que a Bíblia diz, mas seguirão alegremente suas próprias ideias desorientadas. Você precisa estar alerta e vigilante contra todos estes perigos. E não tenha medo de sofrer. Leve outros a Cristo. Não deixe por fazer nada que você deve fazer. Eu queria dar 4 conselhos para você em função disso. Eu pulei um pouquinho ali, mas eu coloquei o primeiro conselho para você. Você pode ler alto esse primeiro conselho? 1, 2, 3. Afetos. Presta atenção, não estou falando de razões, agora estou falando de afetos. O que é que você gosta? Exemplo, se você gosta, você ri muito, se diverte muito com ficar passando o Instagram e vendo ali 40, 50, 60 minutos, 70 minutos por dia, vendo piadinhas e tal, eu vou dizer um negócio para você. Você está entrando naquilo que se chama de pós-verdade. Porque a pós-verdade, o que é isso? Em vez de você pensar, você é dirigido pelo que você sente. O objetivo dessas coisas que se apresentam é capturar os seus sentimentos e depois lhe dizer outras verdades. Você entendeu o que eu estou falando? Não é você dizer assim, olha, é o seguinte, vá na rua e compre uma pedra de crack. Ele nunca vai dizer isso para você, nunca. Mas ele vai lhe capturando e lhe coloca ali uma pessoa que está beijando alguém, fazendo, tipo assim, uma roda de jovens, tudo beijando um no outro, e aí um deles pega uma droga e usa. Mas como ali é tudo divertido, e de repente entra esse tipo de cena, e aí a droga vem, você incorpora a aceitar aquilo afetivamente. Então, cuidado com o que você gosta. Você tem obrigação de guardar o seu coração. A Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, ou as fontes da vida. O texto de 1 João 2,15 que eu coloquei na tela, está escrito o quê? Bora, povo. Não. Assim não. 1 João 2,15 diz o quê? Se alguém amar o mundo, a nossa guerra é uma guerra de afetos, daquilo que você gosta, onde você põe coração. A segunda coisa, eu queria que as mulheres colocassem, falassem bem forte essa frase em amarelo na tela, que é o segundo conselho que eu estou te dando. 1, 2, 3, já? Elas são imutáveis. Veja só, boa parte de vocês não estudou as verdades de Deus. Você não estudou. Por quê? Porque não estudou. Você não tem livro para isso, você não se interessou. Você conhece tudo de Python, mas não conhece nada de grego. Então você não estudou. Ok? Ok. Mas não questione. Você pode não saber, mas se você me perguntar, eu lhe dou um livro e você vai aprender. Ou então você me pergunta, eu te ensino. O que significa dizer? A fé cristã, ela pressupõe que primeiro você crê e depois você entende. Olha o que eu estou falando. Primeiro você crê, depois você entende. Por quê? Eu creio em Deus, que me criou conforme a sua vontade, para a sua glória, e colocou em mim o seu Espírito, que eu seja na terra um instrumento de Deus para o seu propósito. Coloquei essa frase aqui agora. Pronto. Se eu sei grego, se sei hebraico, se sei trindade, se sei o tertuliano, se sei Eusébio de Cesareia, isso é outra história. Então, o estudo em si é um desafio para mim e para você. Nós fomos convocados, convidados para crescer na graça do conhecimento. Romanos 1, 22, eu queria que toda a igreja lesse agora. 1, 2, 3, já. Tornaram-se loucos pela mentira. Isso foi o que os ímpios fizeram. Eles trocaram a verdade em mentira. Nós não vamos fazer isso. Você crê na verdade. A verdade é para ser lida, pesquisada. A terceira frase, eu vou ler essa frase em amarelo. A fé antecede o conhecimento. Acabei de falar. Coma a palavra. Ela antecede. Nós estamos dando essa mentoria teológica fundamental, importante. Nem todo mundo vai participar, não tem problema. Mas você tem seu caminho de estudo. Seu caminho de buscar se renovar na palavra. Salmo 119, verso 7. O que diz aí, igreja? Quando você vê, por acaso, deputados federais defenderem a pedofilia no nosso Brasil, não adianta você ficar indignado e não dormir. Isso é perda de tempo. Os dias são terríveis, são ferozes. O que você faz? Você alimenta do Senhor. Você enche a sua mente com as coisas de Deus. Por quê? Porque para você enfrentar, se você estiver fragilizado na sua fé, você não tem capacidade argumentativa e não tem força espiritual para isso. Josué, ali está Jó, é JS. Josué 1, verso 7. Vamos ler juntos? Se desvie dela. Bem-sucedido. E por último, eu coloquei ali em amarelo. Pregue, exorte, afirme as verdades nas quais crê. Elas se solidificam quando as assumimos. Ou seja, se você disser, eu creio, e deixar aqui dentro, aí você está lendo outras coisas, assistindo filmes, aquilo está sendo arrancado. Está sendo tudo arrancado. Não pense que se você não exercitar, as coisas não saem, elas vão tudo embora da sua cabeça. Você precisa pregar o evangelho, enfrentar as pessoas, colocar suas teorias à prova, falando, pregando, insistindo, exortando. Por quê? Porque haverá tempo em que não suportarão essa doutrina. À medida que você faz isso, você cria músculos espirituais. Você pode enfrentar qualquer pessoa, querido. Essa semana, eu estava lá em casa, Isaac estava lá em casa, Isaac e Yasmin, já terminei. Isaac e Yasmin estavam lá em casa, e aí toca na porta do Testemunho de Jeová. Aí, eu saí assim, e a gente conversando com um casal de Panambi, ou de
de Miguel Calmon. Aí parei assim, olhei na telinha, eu falei, rapaz, Fernanda ficou lá no quiosque com o casal. Aí eu pensei assim, rapaz, o casal vai ganhar muito mais no quiosque sozinho com Fernanda do que eu e Fernanda, bem melhor. Então eu peguei e fui atender o rapaz. Aí, e de fato foi isso mesmo. Quando eu voltei no quiosque, estava o fogaréu de Jeová lá, e ela falando tudo com eles lá. Mas o fato é que eu raciocinei rápido e fui na porta. Quando cheguei lá, tinha um ancião da Testemunho de Jeová, 40 anos de ancião. Camarada realmente um ancião. Ô, meu senhor, muito obrigado por você vir aqui, tudo bem? Tudo bem. Somos Testemunho de Jeová? Pois não, muito bem-vindo. Eu não sei o que eu estava daquele jeito assim, né? Acho que foi alguma coisa que o abará baixou quando a gente brinca, né? E simplesmente... Aí comecei a conversar com o rapaz e ele... o senhor conhece, né? Sobre serviço militar. Eu falei, conheço, eu sou tenente do Exército. Ah, o senhor é tenente? É, mas nós não servimos, não. Aí eu falei, tem na Bíblia isso de não servir e não obedecer às autoridades, é? Não, mas é questão de consciência, a gente não serve, não, porque não vai matar ninguém. Eu digo, qual foi a última guerra que o exército militar tirou? Pelo amor de Deus. Aí ele, não, mas veja bem, a gente não vai fazer isso. Você já ouviu falar que exército tem cozinheiro, enfermeiro, comunicações, intendência, logística e tudo, tu vai exatamente pegar na arma? Por que não entra no exército para fazer as telecomunicações? Senhor, mas a gente acha melhor não, eu achei legal vocês, porque quando não tem versículo na Bíblia, aí vocês inventam o versículo e não vai, né? Aí ele, não, veja bem, mas você sabe que é questão de vida, né? Aí pulou para sangue, né? Pulou para o sangue. Aí, aí falou do reino. Aí você conhece a questão do reino? Eu falei, conheço. Você está entre os 144 mil ou você não tem certeza? Aí ele, aí não disse que estava. Aí eu falei assim, que legal, interessante, né? Jesus falou assim, não dirão o reino está ali, nem acolá. O reino está dentro de vós. Agora, se eu não me engano, Jesus também disse assim, arrependei-vos porque chegou o reino. Me explica aí, Jesus disse que chegou e você disse que não chegou. Aí ele, não, é porque o reino virá. Não, peraí. Aí eu entrei no muro assim, fiquei olhando assim, no muro, falei, lá vem o reino. Eu falei, quer dizer, lá vem o reino. Eu prefiro o reino daqui. Eu prefiro assim, lá vem. Não, eu prefiro aqui, ele está aqui. Aí ele, senhor. Aí eu, aquele papo, conversei. Aí ele falou, o senhor veio me atender com tanta educação, tá com tanta gentileza aqui na porta, me atendendo. A maioria bate o portão e ainda xinga a gente. Aí eu olhei para ele e falei assim, você sabe por quê? Porque eu vejo Jesus em você. Todo ser humano foi criado por ele, então tem um pedacinho de Jesus em cada pessoa. E eu tenho que lhe tratar bem, porque eu amo você. Rapaz, o homem encheu os olhos de lágrimas. Aí fez assim, eu posso voltar outro dia para conversar com o senhor? Eu, pode, é claro. Claro que pode. Irmãos, não é fácil você evangelizar, porque você já fica muitas vezes não vem o sentimento e você age erradamente. Você vai por aquela direção que está aqui. Mas, você quer ser sincero? A primeira razão que eu fiz isso foi para a Fernanda ficar sozinha com o casal. A Fernanda estava meio caladinha e tal, aí eu digo, vou sair daqui que a Fernanda vai lá sozinha. E aí deu certo, né? Chega lá, a Fernanda estava falando, fogo puro. Aí, foi a primeira razão. A segunda razão, eu falei, eu vou testar se eu estou amando uma pessoa que dá vontade de dar um murro, né? Vou testar assim e tal. Aí eu fui lá e me coloquei a teste. E eu percebi, poxa, que legal. No final, o cara pediu para voltar para falar comigo. Eu fiquei feliz, mas é o que eu estou te falando. Você só sabe se você acredita na coisa quando você abre a boca para dizer que acredita. Porque ficar aqui na sua cabeça, ninguém sabe que você acredita e nem você mesmo. Então, o segredo para cada um de nós, nesse mundo, sabe o que é? Só nós temos a verdade. Essas pessoas, elas só têm sentimentos. Essas pessoas que têm teorias, elas só têm um pouco de Nietzsche. Eu vou buscar meu caminho. Quando é que você achar, você me avisa. Eu te aviso mesmo, nunca acha. Nunca acha o caminho. Nunca encontra quem... Eu vou me construir. Você já viu alguém dizer isso? Eu estou construindo a mim mesmo. E quando vai ficar pronto? Nunca sabe. São teorias assim chutadas que aprenderam da própria cultura, mas nunca sabem quando são obra pronta. Eles estão sempre em busca de. Eu não estou em busca disso, eu já encontrei Jesus, eu já encontrei a verdade estruturou a minha vida. Eu quero que conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso eu quero.
Conheçamos e prosseguimos. Então, à medida que você cresce em Cristo Jesus, aí a sua vida torna-se sólida, mas você foi chamado para falar de Jesus, para proclamar a palavra, para exortar aquelas pessoas que estão perto de você. E é assim que tudo isso que você diz que acredita, realmente se confirma como uma fé verdadeira e genuína. Amém? Então, jovens, vocês que estão na escola, quando vocês receberem uma instrução que vocês forem orientados ao contrário, enfrentem todo mundo. Atropelem todo mundo, porque vai ter igreja, vai ter advogado, vai ter pastor, vai ter tudo para lhe defender. Você acha que a igreja não seria capaz de contratar um advogado para lhe defender? Oxi! Me lembro quando o meu filho foi afrontado no Hélios. Oh, meu Deus do céu, o camarada, logo aula de história, o camarada deu aula de história, falou uma bobagem lá que eu não gostei. Eu fui lá no Hélios, eu fiz uma zoeira no Hélios. Quem autorizou vocês a falar isso? Não, mas o senhor, eu conheço bem, chamei ele aqui. Aí chamou o cara. Rapaz. E eu enfrentei o professor de história. Quem ele autorizou a dar sua opinião na sala de aula? Não, mas eu estou dando. Quem ele autorizou? Eu levantei a voz e gritei. Quem ele autorizou? Aí gritei com ele. Quem ele autorizou? Você está aqui para dar aula do conteúdo, não da opinião. É claro que eu fiz como retórica, não estava zangado. Eu fiz, aí, peraí, senhor, calma, tira o cara, você está aqui, não vai mais acontecer isso não. Eu tinha que bater na mesa. Eu não estava zangado, mas eu tinha que dar uma, de dizer assim, não passa. Aí fiz assim. Pronto, aí caiu o copo água na hora lá. Olha, um exemplo simples, queridos. Molhou tudo aqui. Qual o problema? Não, pode deixar. Eu pergunto, qual o problema de um prejuízo por uma verdade? Qual o problema? Nenhum. Você banca aquele prejuízo. Por exemplo, agora eu não tenho mais água para tomar. Aí muitas vezes a gente não faz essas coisas. Meu irmão, me perdoe, eu derramei aqui. Meu irmão. E a gente começa a pedir desculpa para ser crente. Pede licença para defender a fé. Não tem condição. Então isso aconteceu no Hélios e isso aconteceu já em outros lugares também, que eu acredito em algo. Então você que é jovem, não aceite que a sua fé seja afrontada. O mesmo você não tem que respeitar a minoria, você agora é minoria na sala. Eu quero respeito pela minoria, eu sou minoria. Pronto, exija o mesmo respeito que as minorias têm, exija de você. E se não der jeito, fala com o pastor que a gente contrata advogado para lá e impetrar mandado de segurança, fazer um escambau lá. Mas para que você entenda que a gente não está aqui para brigar, mas a gente está aqui para estar do lado da verdade. E aí está imperando mentira, a gente toma posição na verdade e está tranquilo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Vamos ficar de pé e eu em pé na água. Eu queria chamar Cláudio para fazer uma oração nesse momento. Nós vamos orar e dizer: Senhor, nós queremos ser baluartes da verdade. A Bíblia diz que nós somos coluna e firmeza da verdade. A Bíblia diz isso. E eu quero que você se comprometa com Deus essa noite para ser um instrumento da verdade. A gente vai falar várias coisas ao longo dessas semanas, coisas difíceis, que normalmente você não tem a condição de ouvir, mas você vai ouvir aqui. Eu vou dar detalhes, vou falar com bastante precisão, para que a gente saia aqui, como diz 1 Pedro 3,15, saiba dizer qual é a razão da esperança que há em nós. Então vamos orar. Cláudio vai fazer essa oração. Eu estou com água. Sério? Mas não tem problema não. Amém, amém. Senhor, te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, Pai. Se nós fomos chamados, Pai, fomos chamados para a verdade. Nós não fomos chamados para continuar a nossa vida hipócrita e mentirosa que o mundo nos ensinou, Pai. Aleluia, nós fomos separados, escolhidos, designados, convocados para viver a verdade. Aleluia, e a verdade és tu, ó Cristo. Aleluia, nos capacita, nos ensina, como a palavra diz,
nos momentos onde formos interpelados, que o Espírito Santo nos dê as palavras. Aleluia, que cada um de nós possa caminhar em fé, em convicção dessa verdade. Aleluia, e por mais que cresçam opositores, por mais que cresçam adversários, tenhamos a certeza que já prevalecemos sobre ele. Aleluia. Porque tu prometeste, tu venceu a morte e o pecado. As maiores vitórias tu já fizeste. As demais já com certeza, Pai. Tu nos encaminharás sempre em vitória. Sempre em vitória. Não há possibilidade de um servo teu cair no caminho, ser abatido e abandonado. Aleluia, cada servo teu é levado, aleluia, à presença de Deus. Cada servo, cada filho não será, aleluia, abandonado. Aleluia, tu nos levas, Senhor Deus, a lugares altos, às águas tranquilas, a pastos verdejantes, porque assim tu és. Aleluia, e tu não negas a tua própria natureza, porque tu és fiel o tempo todo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, meu querido. Até o próximo domingo, nossa celebração. Glória a Deus.